de começar o episódio de hoje, é hora de falar das marcas que estão patrocinando os nordestinos pelo mundo na nossa 4ª temporada, agora em 2025. Betânia, uma marca genuinamente nordestina que leva sabor e qualidade do Nordeste para o mundo, e é por isso que a Betânia está com os nordestinos pelo mundo. Muito obrigado, Betânia. Tamo junto. São Paulo, vamos deixar claro, não é sorvete, é gelato. Em quase toda loja da São Paulo tem uma mini fábrica para o seu gelato estar sempre fresco e sempre cremoso. E você tem 10% de desconto usando o delivery próprio da São Paulo com o nosso cupom Nordestinos10. Beleza? São Paulo, é nóis. Do Norte. A Do Norte é uma empresa de snacks saudáveis, castanhas, frutas secas para qualquer ocasião e serve como petisco e produto para cozinha, para você fazer aquela receita deliciosa. A Do Norte faz parte do guarda-chuva da Uzi Braz, que tem outras grandes marcas como a Love Nuts. Do Norte, muito obrigado. Estamos juntos em 2025. Iguatemi Bosque, sou embaixador com muito orgulho. O shopping mais incrível, mais completo, mais sensacional, com as melhores lojas, com o melhor entretenimento, é o Iguatemi Bosque e atende a todas as suas necessidades. Beleza? Tamo junto, Iguatemi. Um beijo no coração. Gran Marquise, o 5 estrelas mais incrível de Fortaleza, com o rooftop mais lindo que você vai ver nessa cidade, com a vista da beira-mar maravilhosa, restaurante Mangostim, restaurante Mucuripe e ainda tem um spa L'Occitânia. Sem falar no atendimento, a equipe do Gran Marquise, eu sou suspeito, mas é simplesmente perfeito e extremamente humanizado. Gran Marquise, é um orgulho ser embaixador de vocês. Granja Regina, amor que alimenta. Com a Granja Regina você tem várias opções. Cortes de frango resfriados, miúdos de frango resfriados, cortes de frango congelados, cortes temperados, churrasco fácil, galetos temperados e cortes temperados, petiscos. Enfim, tem muito mais do que o que eu falei aqui. Com a Granja Regina você desenrola qualquer situação, é bom demais, é gostoso demais e a Granja Regina está com os nordestinos pelo mundo. E é isso, turma, esses são os nossos patrocinadores na 4ª temporada. É hora de você assistir o nosso episódio agora. Tamo junto. E é isso, meus amigos, estamos começando mais um Nordestinos pelo Mundo, direto de Fortaleza, nossa casa. Se você escuta a gente pelo mundo, saiba que a gente fala de Fortal City, tá bom? E agora, eu não quero perder muito tempo. Primeiro, agradecer a todos os patrocinadores que vocês viram no bloco de abertura. Vocês vão ver ao longo do programa também o QR Code de todos. E hoje nós teremos uma conversa musical, cara. Uma conversa de música. Vocês sabem que eu amo falar de música. O violão do homem já está aqui atrás. E a gente vai se preparar para falar dessa arte maravilhosa que nos acalma e que nos ajuda a ter dias melhores, a música. Certo? Vamos falar de vinil também, que é uma paixão que eu tenho, vocês bem sabem. E, sem mais delongas, eu apresento o meu convidado de hoje, Thiago Monte. Como é que você tá, tudo mestre? Bom? Beleza. Seja bem-vindo aos Nordestinos pelo Mundo. Obrigado, é um prazer estar aqui contigo. E acompanho sem programa também, então já sei mais ou menos como é o formato, né, do programa. Direto da Suécia. E Nordestinos pelo Mundo. Nascido aqui, foi Nordestinos pra lá. pelo Mundo. Fui pra lá. Mas a gente vai falar sobre isso. Calma. Fui pra lá. Mas chegou lá, só tô te dando as boas-vindas por enquanto. De cara, já pra vocês não ficarem se perguntando. Esse aqui é um presente que eu ganhei. Não ganhei hoje. Já ganhei tem... acho que uns 3 meses que eu ganhei esse vinil, esse disco, ó. Que é o disco do Thiago. Ele sabe que eu gosto de vinil. Então ele me pegou pela paixão, levou lá em casa e eu ouvi bastante lá em casa. Estava ouvindo aqui agora. É um disco muito bom mesmo. A gente vai poder falar mais sobre ele. E eu sou muito curioso de saber. Mas você é de Fortal City, você nasceu em Fortaleza? Nasci em Fortaleza. Sabe que bairro? Ou na maternidade também? Maternidade... É uma maternidade próxima daqui. Esqueci o nome dela. Aldeota, então. É Aldeota. Mas eu fui criado ali na Carapinima, na José Bastos, Rodolfo Teófilo. Rodolfo Teófilo. Teófilo. Veio na memória. Foi. E foi radicado na Suécia. Tu foi com quanto tempo para a Suécia? Fui com 24 anos de idade para a Suécia. Hoje você está com? Com 40. Pronto. Estamos na mesma casa. 16 anos. 16 anos morando na Suécia. Na Suécia. A gente vai ter tempo de falar da Suécia, mas eu queria falar um pouquinho só da origem, rapidamente. Eu gosto, quando eu tô com músico, quando eu tô com artista, compositor, de falar da arte. Sim. Do ato de compor, do ato de tocar, das dificuldades, dos desafios. A gente vai falar da cena da Suécia, da cena de Fortaleza, da cena brasileira. Mas você lembra, Thiago, quando foi o momento que você decidiu ser compositor e ser músico?
Lembro. Foi um evento? Foi um show que tu viu? Foi um violão encostado na casa? O que foi? Foi uma forma de refúgio, porque com 12 anos de idade, minha mãe teve uma questão do abandono familiar, minha mãe foi embora. Ah, ela foi embora? Ela foi embora. Certo. Aí eu tenho 2 irmãs e a gente ficou meio que perdido assim no mundo. A gente um foi morar com os tios, outro foi morar com outra família. E nessa época eu estava muito, né? Tava com uma revolta muito grande e não sabia como expressar isso daí. Aí desculpa a pergunta. Pai, você não tinha... Pai também foi embora. Os dois foram embora? Foi. Juntos? Não. Separados. Um em cada momento? Um em cada momento. Tá. Eles separaram, meio que desestruturou a família ali, e cada um foi viver em um lugar. Eu fui viver na casa de uma tia minha, da cidade de Sonares. E aí eu fiquei lá pelo menos uns 3 anos na casa dela. E aí foi lá que eu descobri a música. Tinha um vizinho que gostava de rock, me apresentou umas bandas de punk na época. E eu comecei a escutar por ali, e aquilo ali foi um refúgio imenso ali. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a tocar, foi a partir do momento que eu comecei também a compor. Rola isso, né? Foi na mesma hora que aconteceu as duas coisas, assim. Porque eu estava precisando falar, expressar, falar o que estava na cabeça sobre aquele momento, né? E aí eu acho que foi muito sobre isso, a música. E a música também trouxe muitas outras coisas, né? Tá na Suécia, foi por causa da música. Entendi. Meus amigos que eu conheço até hoje, é por causa da música. Eu acho que teve expandiu, assim, o conhecimento, expandiu também a cabeça para que eu tivesse uma sensibilidade com o mundo diferente que eu não conseguia ver antes. Você teve que fazer de um limão estragado uma caipirinha adocicada, né? Pois é, mas é interessante isso, né, de canalizar as coisas, assim. Você pega uma coisa que lhe fez muito mal, mas você pode transformar numa coisa ruim também, mas também numa coisa boa. Porque eu acho que tem muita gente que sucumbe às dores e se torna a dor também, ao invés de canalizar isso para se tornar algo melhor. E eu acho que a música e a arte veio para justamente isso daí. E também concordo com a questão do protesto que eu vi no outro episódio que eu vi ele falando sobre... O Valdones? O Valdones, exato. Que ele falou que a arte é um protesto, né? Contra a morte. Isso é muito bonito, né, cara? Isso aí eu preciso relembrar até a frase que eu falei lá, porque o Valdones falou uma frase, aí eu falei uma outra frase adaptada no que ele falou. A morte... Não, a arte é o protesto contra a morte. Eu não sei, alguma coisa assim, depois vamos buscar. Mas foi é sobre bonito isso, né? Que o Ariano Suassuna falou também. Veio dele, né? Veio dele. E é sobre isso mesmo. Assim, é um protesto de imortalizar o pensamento, né? Imortalizar o tempo também, né? Aquele momento que a gente está aqui, porque a gente transcreve o que a gente vê naquele momento. É que nem a fotografia, presente, né, cara? A fotografia, você crava na história um momento, né? E fica também para que a gente entenda um pouco o passado, né? Essas coisas que vão se concretizando. E a questão da arte, para mim, foi muito sobre isso, sobre esse refúgio, de dar uma oportunidade de expressar. A você, né? Eu acho que foi muito sobre isso. E todos os amigos, aqui, o Felipe Cazu, a Nari, o pessoal que eu também conheço da mesma época, quando a gente tocava, de ver que cada um veio de um estilo diferente, mas que une as pessoas, né? Que une esses pensamentos, mesmo que você toque um estilo diferente. A música, a arte, E por mais difícil que seja agrega. a música em si, também sou músico, vim disso, por mais difícil que seja o autoral, a busca pelo autoral, a busca pelo seu som, você não consegue deixar de fazer, né? De ter por perto de alguma forma, né? É uma forma de você se expressar que você leva para a vida. E eu acho que não é sobre o que vai acontecer com essa música, vai bombar nas redes, é sobre fazer e fazer. Independente do que vai acontecer, obviamente que a gente quer ser acalorado com sucesso. Com sucesso também, mas eu acho que o mais importante é o materializar mesmo, assim. Sim. Porque foram 8 músicas no disco, e 8 meses para gravar cada mês uma música, e aí você vai compondo, escrevendo. Eu acho que foi a primeira vez também que eu parei para escrever em português, na minha língua, porque antes eu cantava banda de rock, cantava em inglês, e eu acho isso, eu percebi que isso também talvez seja um pouco de uma máscara, assim, para que as pessoas, quando eu cantava aqui, não percebessem o que eu estava falando de verdade. E eu acho que agora é muito mais direto. Direto. E essa percepção as pessoas
absorve de maneira diferente. A gente vai chegar no disco, Né? vai chegar na Suécia. Vamos, na verdade, falar da Suécia. Por que tu foi pra Suécia? O que foi que te levou pra... Você foi com 16 anos? Não. Fui com 24 anos de idade. 20? Por que você foi parar na Suécia? Você falou que foi a música, mas... Qual foi o rolê? Pra tu... Quando eu falo música é porque eu tinha um amigo que era músico. E ele estudava no colégio comigo quando a gente tinha mais ou menos 14 anos. Eu fiz um estúdio de música na casa do meu avô, na José Bastos. E esse estúdio era de graça. O pessoal ia para lá ensaiar, então tinha muito adolescente, pessoal que tocava, tinha várias bandas de punk da época, de rock. E eles iam para lá e a gente sempre tinha um grupo lá. E aí, com 24 anos nessa casa, eu morava com meu avô, ele morreu. Sim. E aí, depois que ele morreu, eu fiquei meio assim, tava sem família, não tinha contato com família, fiquei meio... Away, né? Com a família, porque eu curtia rock, aí era diferente e tal. E aí eu percebi assim, cara, eu tenho que dar um recomeço na minha vida, eu tenho que fazer uma coisa que seja virar do avesso a vida, assim. E aí esse amigo que eu conheci no colégio, ele estava morando na Holanda, mas ele estava entre Suécia e Holanda por causa de família. Ele tinha um tio que morava lá e foi para lá. Ele falou, olha, eu tenho um contato aqui, se quiser vir para cá e tentar a vida. Eu tinha uma moto, vendi uma moto por R$3.500. Comprou a passagem. Comprei a passagem de R$2.500 e de volta. Fazia escala em Portugal. E aí fui com R$1.000 para a Suécia. Foi desse jeito a história. Que em euro acabou em uma semana. Não deu para fazer nada. Tipo, 3 dias depois. Mas tu foi sem nada? Eu fui sem nada, mas tinha esse amigo tinha, lá. tipo, esse amigo ia te receber na casa dele? Foi. Me recebeu lá. Deixou tudo vir na casa dele? Foi. Fiquei lá uns 3 meses, mais ou menos. Aí comecei a trabalhar vida de imigrante. Fui trabalhar na construção, tirando neve de telhado. Sim, o que tinha? O que tinha. Aí eu conheci uma finlandesa, depois de uns 6 meses, mais ou menos. A gente ficou juntos. E aí, com ela que eu consegui meu visto... Porque foi... a união estável lá também dá essa... Não precisa casar, né? A união estável já dá a possibilidade de visto, sim. O primeiro, né? São um visto de 2 anos. Depois você pega mais um visto de 1 ano e já pega o permanente, o visto permanente. Esse não é uma cidadania, mas é um visto que você pode ir e voltar, mas não pode se ausentar do país mais de 1 ano. E aí, com 3, 4 anos, já peguei a cidadania sueca. Mas tu... sueca, não finlandesa? É porque ela era finlandesa, mas ela era sueca também. Ela tinha dupla nacionalidade. Porque teve uma imigração muito forte da década de 70 dos finlandeses para Suécia. Sim. E aí, tem muitos finlandeses suecos, né? Lá na Suécia. Como mas vizinho, aí você né? casou com essa pessoa? União estável. 3 anos juntos. 3 anos. Aí isso já dava a possibilidade do visto. Entendi. Aí depois de uns 4 anos, a gente separou. Eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei num restaurante mexicano com gente do Chile, era um sotaque, era uma mistura de Um portunhalzão rolando. Portunhalzão rolando. Aí fui fazer um curso de espanhol também. Aí lá também aprendi os dialetos, né? Também assim, de cada lugar. Argentina, Chile, Equador, Peru, Nicarágua. Cada um vinha por um motivo diferente, né? De cada lugar. Um era de El Salvador, foi como exilado porque lá estava muito perigoso, tinha gangue demais. Aí cada um era uma história diferente. Mas também foi um período de muito aprendizado, assim. Irado. O começo, né? Você está muito fresco ali, chegou no país e você quer absorver tudo e todos, né? Para que... E tem a relação também da oportunidade de fazer outras coisas, né? De ressignificar a vida também, né? Sim, total. Do que era aqui. Porque a vida foi bem porrada, assim, foi bem complicada. Até os 23 anos foi muito boa também, por causa da música, tem muita coisa legal também. Mas eu acho que quando eu fui embora, eu acho que eu precisei me refazer quanto pessoa também, assim. Eu imagino. E aí vem essa quebra de misturar som também, de ir para outros estilos musicais também, entender que o mundo tem tanta coisa boa para conhecer e por que eu ia me levar por inteiro para esses lugares. Então eu me levava só 10%. Entendi. E o resto absorvendo o lugar, né? Porque você vai para um lugar, tipo, você vai para Cuba, você vai querer consumir música cubana. Claro. E aí você vai tendo essas oportunidades. Acho que a viagem serve para isso, né? Eu acho que eu queria que todos tivessem a possibilidade de viajar, todas as pessoas. É muito bom, né, cara? Porque te dá uma relação de cidadania, assim, de entendimento. E que todo mundo devia ter esse entendimento também. De que o mundo não é um quintal, né, cara?
porque tem até essa coisa, né? Quando eu volto para cá, eu nem me sinto pertencente 100% aqui, mas também não me sinto 100% pertencente lá. Você é do mundo. Mas isso causa conflitos também, assim, de vir para cá e entender melhor. Dessa vez que eu vim para cá, eu quero ficar mais tempo aqui para tentar entender também melhor esse lugar que eu venho dele, né? Mas você tem casa lá? Tem um caso lá. Tem um casa alugada lá. Lá você aluga os apartamentos, você fica numa fila de espera do governo. E aí, quanto mais tempo você tem nessa fila, melhor a posição e o apartamento que você vai pegar. Se é mais central, se é mais distante. É assim que funciona? É assim que funciona lá. Isso você pode comprar também, sem problema. Basta ter, né? Basta ter o dinheiro para comprar. Mas se você não tiver, você tem essa opção, que é uma opção mais democrática, digamos assim, né? Que todo mundo vai ter acesso e oportunidade para ter um bem-estar. Um bom lugar. Mas tem que esperar esses 13... Eu esperei 12 anos para pegar um apartamento. 12 anos. E aí você vive de apartamentos de segunda mão. O que significa isso? Que são apartamentos comprados, que a pessoa vai e aluga por um preço maior para fazer grana. Então você vive mais ou menos disso daí até você pegar seu apartamento, porque é tabelado. Quando você pega esse apartamento do Estado, é tabelado um preço justo, né? Sim. E aí é melhor porque, né, é mais barato e tal. Então tu continua mantendo o apartamento lá? Tem um apartamento lá. E aí eu vim com a intenção de ficar o tempo que for necessário. Não sei, pode ser um ano. Tem visto permanente já, né? Não tenho cidadania, né? Lá, né? Lá. Tenho cidadania desde 2014. Então você pode voltar a qualquer hora? É tranquilo. Não tem problema nenhum. Tem um apartamento lá e... Até, inclusive, um amigo meu, músico de Natal, que mora no meu apartamento hoje lá. É? Ele é um musicista incrível, assim. Muito bom, baixista. Tá morando lá? Everart. Um beijo para Everart. Pegou teu apartamento, por enquanto? Tá lá com o filho dele. Mora no apartamento. Eu falei para ele, olha, eu vou passar uma temporada em Fortaleza, fica no apartamento aí que daqui a pouco a gente vê como é que faz. Se eu tiver que voltar, aí tu dá teu jeito, né? Mas assim, a gente combinou um prazo assim pra... Entendi. Mas a música, quando é que a música entrou na Suécia? Foi de cara já? Já, de cara. Não, mas eu sempre fui pontualmente, sim. Eu não... Desde o princípio de tocar daquela época, sempre foi no autoral. Então, eu sei que no autoral, chegando lá na Suécia, tem alguns pontos, alguns lugares. É como aqui também, né? Aqui o espaço tem muito mais para cover do que para autoral. Se você for ver nas casas, né? Não nos ambientes públicos, né? Que tem Dragon Mar e outros lugares, né? Mas eu creio que lá na Suécia, para quem pensa que vai viver de gig, no sentido de tocar muito e ganhar grana, se vive melhor aqui. No sentido, mesmo? Tem mais gig aqui do que lá. Total. Tem mais festa aqui do que lá. Meu amigo de Natal, ele foi com essa... Ele tocava em navio de cruzeiro. E aí ele ficou lá, porque ele conheceu alguém, ficou lá também. E ele ficou pensando, vou ganhar uma grana aqui. Porque ele ganhou uma grana no primeiro show. E ele já achava que, pronto, uma grana massa, vai rolar, vai bombar isso daqui. Só que ele, depois de 2 meses, falou, cara, não dá não. Para viver de música, não dá. A não ser que você seja já, né, já esteja na mídia de alguma forma, ou então grande show, se você já ter meu bombado em algumas plataformas, aí já é uma outra... Sim. Mas como... Mas aí você está mexendo no autoral, né? Isso. Mas a Suécia tem essa coisa, o autoral é muito forte. Tem muita banda de lá, né? ABBA, Helicopters, The Hives... Elas são da Zanta, The né? Cardigans, Mas como é que é a cena autoral nova da Suécia? Eu acho que ela existe mais na mídia. Quer dizer, se produz muito clipe, gravação, coloca nas redes, mas eu acho que para shows pequenos, para eles se manterem, assim, não tem. A não ser que se for banda punk, uma coisa mais underground. Entendi. Tem uns raps, tem uns hip hops ali que a galera também faz e dá certo. Tem muito rap em sueco. Sim. E aí eles fazem lá, só a galera do gueto de lá. É porque eu estava falando antes, né, da segregação. Eles criaram um lugar que tem um gueto que tem mais pessoas da Somália, Gâmbia, e aí por aí vai. Entendi. E aí lá se criou muito essa resistência, né, com o sistema e fazendo comparação aqui, né, de alguns lugares da cidade que são menos assistidos, né, pelo governo. E aí eu acho que se cria mais essa sede. Assim, tem lá também isso daí. A sensação que eu tenho em relação à cena autoral, ela está muito mais na internet do que nas casas de show.
Eu também acho. A cena autoral, assim. Tá. Eu fui no show do Super Combo agora, aqui em Fortal, e eu tive espasmos do que era a cena, assim, de chegar e ver a galera indo para um show autoral, deixa eu ver uma banda tocar. Eu não sinto mais isso, assim, eu não sinto esse fervor do autoral. Da gig, sim. A gig tá aí, o povo toca e tem seus trampos e precisa ter para se sustentar. Tem que ter. E não tem nada demais. A pessoa... Não, eu sou gigueiro. Sim, mas... A minha vida é gig, tá massa. Não, mas eu tô falando de você, que é um artista que também tem um autoral. Sim. Eu vejo a dor que tá sendo, porque hoje eu sinto que isso tá só no TikTok, que o autoral tá só ali na internet. Tem que dar certo lá. E é por isso que, mesmo sendo um contraponto, eu acho que o físico às vezes vem para dar uma quebra nisso aí. Eu acho que tem a ver, para mim tem a ver sobre isso também. Sim. Eu sei que lá é legal, eu sei que todo lugar é válido, mas por que não também materializar assim? Eu acho que... Cara, quando você pega... A gente vai falar do Flora e tal, a gente ainda tá na Suécia, mas quando você pega um disco e você bota ele assim... É como se ele fosse de verdade, né? Tem uma... É tipo, não, ele existe. Ele tá aqui, ele saiu da minha cabeça lá do violão, entrou no estúdio, passou pelo digital, pum, saiu, passou pela química para virar um vinil, aí teve a arte, a foto, o fotógrafo. Foi tu que bateu a foto? Foi. A foto, aí vem pá, minimalista pra caramba, tal. Tá aqui numa entrevista. Então, existe... O físico é charmoso, ele é uma coisa que eu tenho maior tesão pelo físico, sacou? Às vezes, eu acho que às vezes é legal você ter um contraponto assim do que está acontecendo e abraçar também todas as formas, né? É uma forma também, mas tem outras formas também. E nem todo mundo consegue fazer o físico também, né? Agora... Falta de incentivo, é caro. Não, tem vários fatores aí que deixam você... Que dificulta a vida dos artistas, né? Que dificulta, tem muito... E a cidade está cheia de artistas muito, muito bacanas mesmo. Não, Eu venho saindo muito agora para entender, para conhecer esses artistas, assim, e de ver que tem que ter espaço para todo mundo e às vezes eu vejo que existe só um grupo se beneficiando mais e outros não, assim. Eu acho que a gente devia, de alguma forma, como músico, como artista também, se ajudar mais nesse quesito, se levantar um ao outro, né? Porque aí você cria uma rede e uma comunidade que existe uma cena. Total. Agora, quando você fala cena, é tão complexo isso, né? Porque onde é que está o autoral? Porque eu lembro que em 2007, 2008, eu tocava em 2004, lá no Rio de Janeiro e tal, e toquei aqui com a Sul-Americana também. Eles continuam. Mas eu digo assim, onde está a cena? E onde está o interesse na cena? Porque o que de novo tu tá ouvindo? Eu sempre faço essa pergunta. É que nem quando a galera fala assim... ninguém comenta os meus posts, ninguém interage com os meus vídeos. Você interage com o vídeo dos outros? Também tem essa pergunta. Você comenta o vídeo dos outros? Tu chega lá e passa uma banda de Fortaleza e tu vai lá... Irado o teu som. Tamo junto. Tu faz isso? Porque... Aí eu pergunto sobre a cena. Beleza, aí você pega os produtores da cena... que são militantes para mim. Os produtores de música autoral em Fortaleza são militantes. Aquela galera que ainda acredita. Aí o cara vai lá, monta o show e faz um line-up. Tipo... Aí bota o Thiago, bota... sei lá... Juruviário. Vai botando as bandas daqui. Sim. Aí, aí vai 20. 20 pessoas vão ver. Então, onde é que... A cena, para ela ser fomentada, ela precisa de um movimento muito maior. Das pessoas terem a curiosidade no novo. As pessoas têm. Não só a trend do TikTok, tipo... Não é só... These beautiful things. Não. O que é que tá rolando na minha cidade? E prestigiar. É de dentro para fora também, cara. E a gente tem que pensar nos grandes artistas que a gente teve... Como Belchior. Tá aí, e como é que a gente vai também dar possibilidade de criar outros artistas para que no futuro a gente tenha essas referências também de agora. Mas a cidade tem que acreditar também. Exatamente, porque a gente não pode só acreditar no Belchior, a gente tem que acreditar no presente também. A gente tem que acreditar em artistas que estão fazendo agora, aqui, para que no futuro a gente tenha também essas referências, né? E não fique também nesse passado que é fantástico, mas que tem outra galera fazendo uma coisa muito fantástica a fomentação, e que não está dando, né, o devido... Exatamente. palco. E isso parte de uma troca de todo mundo, cara. A gente, enquanto mídia de comunicação, dá espaço para que novos artistas mostrem seu trabalho, mesmo que eles não tenham 1 milhão de inscritos. Sim.
Sim, e... Entendeu? Ah, não tem 1 milhão de inscritos? Mas pode vir. Bora falar da tua arte. Mas isso é muito massa, assim, do Nordestinos pelo Mundo, porque você vê todos juntos aqui. Tem os grandes, mas também tem a galera que tá começando. Exato, mas é sobre isso, porque você vai dando espaço. Aí tu já falou muito sobre isso, né? Total. Sobre a questão do dar espaço, e aí você vai fazendo uma rede que vai se ajudando e aquilo vai fomentando. E né? da Você importância dos gigantes. A gente tá com o Belchior aqui, mas tem Fagner, tem muita gente incrível que ficou grande. Vamos pro forró, tem Safadão, tem Xande, tem Ednardo, tem toda essa galera. Da importância dos grandes também pegarem os novos. E dos novos que estão chegando, continuarem pegando gente mais nova ainda. E a gente ia se apoiando. Porque senão a cena enfraquece. Quando você tem 2, 3, 4 grandes só, enfraquece. Mas será que é o sentido de comunidade, no sentido de 40 anos para cá, de 50 anos para cá, acho que se modificou muito na questão do egoísmo, assim. Eu acho que a sociedade ficou mais... não ficou coletiva. Eu tô falando, né? E com isso vem os egos dos músicos, os egos dos artistas, de uma forma geral, acaba atrapalhando isso também. E de ver no outro, pô, massa, é diferente do que eu gosto, mas é massa, vamos fomentar e tal. Tem toda... E para você baixar a bola e ficar com o pé no chão para ver isso do outro, para escutar o outro, tem que ter também uma sensibilidade para isso. E também tem uma coisa, Thiago, que é o seguinte: a percepção do mercado sobre você. Isso é um outro debate que é importante a gente ter aqui. A percepção do mercado sobre você. Quando você pensa em podcast, tem o nosso. O nosso tem 35 mil, tem sei lá o quê, tem um tamanho, tem 130 vai para 130 no YouTube, no Instagram. Você tem uma percepção de marca. Os contratantes têm uma percepção dos seus números. Então, a gente tem que lidar com essa percepção muito difícil, porque aí as empresas, os músicos começam a se ver como concorrentes. Eu não posso abrir o meu, eu não posso falar como eu faço, eu não posso chegar porque senão você vai se aproximar de mim e a percepção de quem me contrata vai querer ele, não a mim. Não existe uma percepção de coletivo, não existe uma percepção de mercado. Temos aqui 4 podcasts grandes, 5, todos vão se dar bem. Todos vão se dar bem. Não, eu não. A minha percepção é que o cara tá desse tamanho, eu tô desse. Então a marca vai para lá, não vem para cá. Às vezes isso acontece com os editais, né? Quando você vê aquela coisa da lei Rouanet que devia contemplar também os artistas pequenos, mas os artistas pequenos é difícil para pegar porque as empresas não querem colocar um nome que não vai dar ibope também para a empresa dela. Então tem edital que fala assim. Por isso que o Nordestinos pelo Mundo, eu quero muito que a gente consiga crescer para poder continuar fazendo isso, crescer mais. Eu também quero que vocês cresçam mais e mais. Por quê? A gente pega, por exemplo, eu não sei se foi a Lua que veio aqui, e ela falou assim, porque às vezes eu vou num edital, Lua, se não foi você, me perdoa, porque eu tô com você na cabeça. Inclusive, te cito várias vezes aqui como uma pessoa que está no barzinho, tocando, dando duro. Léo, no edital... me pediram, sei lá, 10 participações em programas. Tipo, 10 aparições na mídia, jornal. Peraí, eu sou novo. Eu não tenho 10 aparições. Eu não vou ter. Já começa assim, né? Não tá tendo, tá entendendo? Mas tá faltando. Então, assim, aí já começa... ela já perdeu esse edital. Sim, porque... E aí entra a percepção. Aí que eu tô querendo falar da percepção. Chega o programa, a mídia, eu me incluo nisso, e fala, esse não serve. Por quê? Porque ele é novo. Então, o novo vai ficando cada vez mais no buraco. Por quê? O edital pede 10 aparições. Eu sou a mídia, não dou oportunidade porque é novo. Bicho, o novo vai ficando cada vez mais cansado e o novo não consegue nem chegar a ser velho. Mas tem muito disso. Tu entende o cansaço do artista? Então, o Nordestinos, eu penso que tem que ser um lugar onde o novo pode chegar e mandar o link da gente para o edital. Aparição e sei lá o quê. Eu participei do Nordestinos pelo Mundo. Entendi. Para ser pelo menos uma fonte de entrada. E que é muito importante essa oportunidade também, né? De visibilidade total, assim, de estar aqui você... Me mandou 10 links seus, 10, 15 links seus de coisas que você entrou e participou. Isso te ajuda em edital. Claro. Mas então. E o novinho, mano? E quem está começando agora? Como é que faz? Como é que faz? Então isso é a percepção de mercado sobre os artistas, e tem a barreira sobre os social. Produtos. E tem a barreira social. De grana também para fazer. Só que o mercado ele é injusto também.
O mercado é injusto, ele massacra, não só músicos, como produtores de conteúdo, ele massacra. Sim. Porque eu fico pensando assim, Rede Globo de televisão. Sim. Cara, cadê dentro dos programas? Cadê dentro do Mion? Cadê dentro do Hulk? Cadê dentro do Serginho Grosman? Que eu sou fã do Serginho Grosman. Um dia eu queria poder entrevistar o Serginho. Se não for aqui, vai ser lá nos bastidores de tudo. Porque não é nordestino, mas a gente dá um jeito, Serginho. Sim. Cadê o palco autoral? Onde você tem lá Alcione, Djavan, e sei lá o quê, e Thiago Monte. Tipo, sim, pra justamente... ninguém conhece no Brasil. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É justamente, olha que foda. Brasil, eu estou pegando aqui uma descoberta e estou mostrando pra vocês. Abrace agora. E você fazer essas coisas. Cara, me arrepia porque eu acho isso tão fundamental. Aí a gente pode entrar em vários debates profundos do tipo, a TV não tem como dar esse espaço, porque a TV tem que vender de espaço, sei lá o quê. Cara, tem como abrir uma portinha, abre uma janelinha pro autoral. A TV tem como abrir sempre espaço, assim, é só uma questão mesmo, é muito político, né, as coisas assim, de quem vai entrar, de por que essa pessoa vai entrar, né, tem um apadrinhamento também, tem muita coisa assim que você vê, você sabe que muito da coisa que funciona no Brasil em geral, assim, tem uma politicagem que faz esse tipo de situação de um artista não conseguir chegar onde ele deveria. E tem network, beleza, faz parte do show. Certo? Você precisa fazer um trabalho legal, ter consistência, lá. Sim. Mas se o sistema te esmaga, você não consegue. Aí um salve pro Faustão, pô. O Faustão tinha... não é o melhor formato que eu acho do mundo, mas tinha o Pistolão. O nome do negócio já é meio errado, tipo, é o que indica, né? Eu tô passando por cima, Mas ainda assim, era tipo um famoso... Acho que é inverso, pronto. A inversa aqui de Fortaleza foi no Pistolão. Isso foi uns 15 anos atrás. Porque eu acho que foi o Marcelo Antoni que indicou. Porque o cara veio aqui, veio no Ceará Music e tal, levou Pistolão. Seja como for, era uma oportunidade de mostrar, né? Em horário nobre do Faustão, cara. Imagine você se todos os programas tivessem esse espaço, cara. O quanto o Brasil ia poder apreciar bandas novas. E não, às vezes, Thiago, não sei se tu concorda, mas eu vejo artistas desconfortáveis com os novos tempos. Por exemplo, várias bandas... Maneskin, por exemplo. Você conhece essa banda? Conheço. Maneskin veio do TikTok. Sim. Bombou com aquela música lá. Que era uma música cover, né? Begging you. Frank Valli. Acho que era dele essa música. Aí eles fizeram esse negócio, bombou e fizeram uma carreira. Sim. Só que você pega, às vezes, hoje, a banda lança já pensando no TikTok, aí tem que ter determinados momentos curtos, às vezes a banda compõe pensando num refrão que caiba no TikTok. Nada contra, sinais dos tempos. Mas às vezes eu sinto falta do artista poder ser um pouco artista, de fato. Mas aí é porque existe uma relação com o tempo, né? Sim. Quando você vai no TikTok, o que se consome lá é 30 segundos, um minuto é rápido, o consumo é muito rápido. E para se criar uma carreira... demora uma vida. Exato. Mesmo que consistências, né? Eu quero falar mais sobre essa consistência de que demora muito para se criar uma coisa grandiosa, uma obra, né? Isso. E às vezes no TikTok pode ser só uma música ali, mas aí depois desaparece e ninguém sabe mais o que é. Aí não cria essa base, né? Essa base também, eu acho que é importante. Apesar de que, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu faço uma parada no TikTok que, eu não sei, foi de dentro para fora que eu fiz isso. Eu comprei lá R$200 de 250 reais, volta e meia eu calibro 50, 60 reais lá para dar de brinde para as pessoas que estão nas lives. Porque hoje existe uma cultura da galera passar o dia na live, assim, fazendo live o dia inteiro para ganhar dinheiro. E essa é a realidade do músico. É o que a gente falou do barzinho. O barzinho, às vezes, obviamente tem um barzinho físico, a pessoa vai lá e toca, mas também tem o barzinho do TikTok. Eu pego, por exemplo, Cis Jones aqui. A Cis Jones é uma banda da cidade. Meu amigo, é ponto. Eu não sei se é 7 horas, 8 horas da noite, elas estão lá fazendo live por 2, 3 horas. E sempre que alguém manda uma rosinha, ela tá cantando a música. Obrigado pela rosinha, fulaninho de tal. Tô cantando a música. Obrigado pela rosinha, fulaninho de tal. Virou um novo sistema de se fazer dinheiro. E aí eu pensei, cara, eu vou comprar aqui 250 conto, 300 conto de
de lembrancinha, de rosinha, de sei lá o quê, foguetinho. E sempre que tá lá, a pessoa com 6 pessoas na live, ela sozinha lá, 5 pessoas na live, eu vou lá e dou uma... Sim, dá uma ajuda. Tal, simbólica pra caramba. Sim, claro. Mas porque eu sei que a luta é grande, então o músico hoje tá tendo que se adaptar a 1000 coisas. E eu fico imaginando, porra, se o sistema fosse menos... como diz o Capitão Nascimento, né? O sistema é sinistro, né? É agressivo. É agressivo, é bruto, o sistema é bruto. Sim. A gente teria um pouquinho mais de chance, porque até os programas, Thiago, saíram. The Voice não tem mais. Acho que agora vai para SBT. Mas, tipo, The Voice não tem mais. Superstar não tem mais. Porque não se tem interesse em fomentar, né? Não tem interesse em fomentar, mas o público tem interesse em receber. Se receber, assiste, cara. Sim. Entendeu? Mas tudo virou meio que um entretenimento tão pesado, muito forte, entendeu? Eu tava assistindo televisão um dia desses, assim, só para acompanhar o que tá acontecendo e... Era um domingo desses, qualquer assim. E eu achei muito... Assim, exatamente sobre isso, né? Por que não colocar coisas dessa forma, que vai trazer arte, cultura, comida, culinária? Por que não trazer mais essas coisas ao acesso? Porque o que eu vi lá, eu achei assim que... Tipo, o que é que agrega isso daí na vida de... Tipo, tudo bem, às vezes a gente tem pão e circo também, não tem problema nenhum. Mas vamos também, né, fomentar artistas, vamos colocar coisas legais também para que todo mundo tenha acesso. Porque o acesso, se você pegar um piano e colocar no lugar que ele não estaria lá, as pessoas vão se encantar com aquilo ali. É você só mostrar para elas. E aí não tem um acesso porque não chega lá. E aí você acaba perdendo essas coisas, justamente sobre essa questão da arte dos artistas, que não tem mais espaço e você fica fadado ao quê? Assim, você vai fazer o quê, né? Tem que ficar fazendo coisas até que não gosta. Assim. Eu acho que é difícil porque muitos dos amigos que eu tenho que são da gig queriam estar totalmente no autoral. Claro. Tenho certeza também. Mas que não tem oportunidade porque... a coisa do autoral não desenvolve para que todo mundo tenha oportunidade, para que tenha subsídio, para que tenha editais que fomentem isso também. Que tem, mas, como eu falei, pelo que eu conversei com os artistas aqui, existe uns grupos que ganham mais os editais e outros que não conseguem chegar nesses editais. E aí tem que se fazer uma reflexão sobre isso para todos, para que todos possam usufruir disso. Até o próprio conhecimento sobre edital, ele é muito... Como fazer um edital? Como é que faz um edital? A gente está aqui sofrendo com isso. Eu já botei 2 ou 3 vezes anúncio. Galera, quem quer colar com a gente com o edital aqui no Nordestino? Por favor, a gente precisa, porque a gente está só no privado. Se a gente depende 100% de marca, 100% de marca. É uma luta também. Sacou? O artista é a mesma coisa. Eu lembro que eu falei com o Rodrigo Suricato. Tu sabe quem é o Rodrigo Suricato? Sim. É o vocal do Barão Vermelho hoje e teve o Suricato, a banda dele, né? E ele é maravilhoso. Apesar de ser o vocalista do Barão Vermelho, ele é o Rodrigo Suricato, que sei lá, acho que hoje um dos caras mais interessantes na música pra mim é o Rodrigo Suricato. Eu tive a honra de entrevistá-lo, vou botar no card. E eu tava trocando uma ideia com ele no direct. A gente trocou essa ideia no direct de levar esse debate mais amplamente, que é comercial. O comercial entrar mais forte nas bandas. Por exemplo, eu fico imaginando você, Thiago Monte, tá aqui. Você tem um disco, né? Como é que você viaja o Brasil? Tem que ser edital. E se não for edital? Aí fica difícil, porque você tem que viabilizar, né? Você tem que ter grana para bancar bancar bolso, tudo, né? sai do seu bolso. Pronto. Não se fala sobre comercial. Como fazer isso, né? É porque o artista está muito ocupado em fazer arte. artista. Só que aí você pega, por exemplo, alguns gurus... Tem que ser empresário, você tem que ser tudo, de uma vez só, né? Tem muitos gurus hoje falando só sobre... Cara, tu tem que fazer o que o mercado tá pedindo, velho. Tu tem que fazer o que o mercado tá pedindo, você tem que se adaptar. Ok, você pode ter que fazer, mas é isso. Uma coisinha... Cara, comercial, cria um plano comercial. Bate nas marcas. E fica lá até... Bate! Irmão, olha, eu tô querendo fazer... Thiago Monte quer fazer os 9 Nordeste, os 9 estados do Nordeste. Eu preciso de... A gente fez um edital... 100 mil, esperando, mas não é edital. Privado. Privado. Tô falando privado. Entendi. Eu preciso de 100 mil reais pra fazer isso. Eu vou fazer os 9... Mas aí vocês vão comigo. No palco tá lá Iguatemi, Bosque, patrocínio. Sei lá quem, tal. Por que não? Porque existe também um lance, eu conversando com o Rodrigo, do lance assim... Cara, às vezes o artista não quer, de fato, bater. Às vezes o artista não...
Dói pro artista levar um não na cara. Às vezes o cara desvaloriza a arte. Beleza. Você tem que ter uma estrutura boa para aguentar esses não. Tem que aguentar. São muitos não. Mas e se você vai e consegue fechar 5 marcas que pagam o teu próximo disco? Ou que paga a tua ida Rio-São Paulo? É simples? Não é simples. Mas é uma possibilidade. Mais do que o cara falar que você tem que fazer 20, 30 rios por dia para lançar uma música, de repente você, com o teu vinil, de repente você com a tua história, com o teu Media Kit, com as coisas que você consegue, com 5, 6 mil seguidores, você consegue falar para aquela marca que você vai ter uma entrega X. Uma entrega X de fazer uma propaganda, né? Exato. A gente aqui só existe por causa disso. Sim. Porque a gente bate na porta das marcas. Senão não existiria. Não existiria. Quantos nãos a gente levou? Eu não sei nem dizer. Essa semana, talvez 3. Essa semana, levei 3 não. Mas é sobre isso. Mas é sobre isso. Aí eu fico imaginando que a marca pode, que o artista pode ir fazer o seu próprio plano comercial e bater mesmo com 5, com 1, com 2, com 3 mil seguidores para conseguir as coisas. E não se fala muito sobre isso. Você escuta alguém falar de comercial para banda? Não, nunca. Não se fala. Não. E era uma forma também. É uma forma privada. Privada de é difícil? Mas pode ser possível. Capitalizar isso. Né? Eu acho que a questão do autoral, ela tem que existir, mas é uma forma também muito difícil, né? De vingar, e você tem que bater. E às vezes tem que ter sorte, eu não sei se sorte é a palavra, mas às vezes você. Tem algumas pessoas que, né, que são apadrinhadas também, que é legal da música, mas você dá oportunidade para alguém que não tem muita visibilidade, coloca nos shows dessa forma. Tem várias formas de você fazer esse artista acontecer também, né? Sim. Mas quem que está preocupado com isso? Pois né? Essa é a pergunta que... Eu acho que na mídia não tem muito, cara. Na TV não tem espaço para novo. Esquece. Morreu, acabou. Até o que é novo, The Masked Singers, só é artista famoso, cara. Sim. Superstar virou popstar, cara. Que é só Superstar era de banda nova. Popstar virou de artista cantando. Pra que isso? Tá entendendo? Eles já têm a mídia Eles já deles, são né? famosos. Então vira só o puro entretenimento da parada. Sim. E o pouco desejo do novo, o pouco desejo da descoberta, cara. Sacou? Aí a gente fica naquela panelinha que maneira só o famoso. Maneira só o famoso. Eu acho que é uma bobagem, assim, de pensar dessa forma, né? Que você só pode consumir esse tipo de programa só se tiver famosos, né? Podia ser pessoas aleatórias que... Eu até entendo que tem que ter famosos. Tem que ter também. Pra ser É que nem quando você vai fazer um festival. Quem vai fechar é Bruno Mars. Sim. Bruno Mars segura o festival. Sim. A outra noite é Foo Fighters. Foo Fighters segura o festival. Sim. Mas será que não cabe ali um artista, uma pitada do novo? Um artistazinho ali no Ceará. Mas enfim, aí tem um debate dos produtores também. Mas eu acho que tem gente que pode estar fazendo isso mais. De abrir mais portas, sacou? Eu acho. Para todos ou para alguns? essa é... Eu acho que esse para alguns, porque assim, aí é curadoria. Curadoria. A curadoria é muito pessoal. É uma outra coisa. Dentro da curadoria do novo também pode ter jabá, também pode ter entrada e network. Mas pelo menos é alguma coisa. Porque eu acredito que qualquer artista que queira estar numa TV, num canto, tem que estar ativo. Total. Tem que estar produzindo, tem que estar fazendo música, tem que estar tocando. Isso é o básico de qualquer coisa. Mas não ter nenhum canto é sofrido, cara, pra galera. É demais. Você vê artistas que são incríveis, eles sucumbem assim porque não tem espaço. Não tem, Tiago, meu irmão, é o seguinte, a gente dá uma pausinha aqui porque eu quero saber se você conhece Betânia. Conheço. Já ouviu falar Betânia? Conheço da Betânia. Não tem na Suécia, né? Tinha que ter na Suécia, né? Não tem. Betânia, Suécia. Veio de Xaramobim para Estocolmo. Viu? Cara, Betânia é uma empresa de lácteos maravilhosa que tem o melhor requeijão, tem a melhor manteiga do mercado. Tem leite achocolatado, tem leite em pó, tem creme de leite, tem leite condensado. Betânia tem tudo. E Betânia, mais do que qualquer coisa, patrocina os nordestinos pelo mundo aqui no podcast e patrocina a gente também lá no Na Cozinha. Ou seja, é uma marca que abraçou os nordestinos pelo mundo, todas as ideias que a gente tem. E eu tenho certeza que não falta na tua casa também uma Betâniazinha, né? Não. Betânia é bom demais, né? Tomo café com leite com Betânia. Pronto. Betânia, muito obrigado por estar com a gente, viu? Vamos seguir aqui com a nossa conversa. Rapidão, vamos nós. Mas vamos falar da Flora? Eu sei que o disco Flora, esse nome,
tem um sentido especial, né? Eu queria que você explicasse por que Flora. Flora é o nome da minha sobrinha que nasceu 1 ano e meio atrás. E é uma homenagem a ela? É uma homenagem a ela. Flora é o nome de uma música muito famosa do Ednardo também. Ednardo, sim. Tem a ver sobre Fortaleza. Tem a ver sobre... É uma questão muito especial porque a minha irmã mais velha morreu com 23 anos de idade. E Caramba. aí a minha irmã mais nova ficou meio que desamparada, digamos assim, né? Porque ela cuidava dela como se fosse mãe. Sim. E eu acho que com a chegada da Flora se deu uma nova oportunidade de ressignificar esse amor. Sim. Nesse conceito que... E o disco nasceu mais ou menos com esse conceito. Isso é uma homenagem para ela. Eu pensei, eu vou colocar o nome do disco. Vou fazer uma homenagem para que essa pessoa um dia ela cresça e veja que tem o nome dela, que foi pensado nela. Foi pensado nela. Aí eu achei interessante fazer dessa forma. Tem a minha relação com Fortaleza, de vir para cá, de não me sentir pertencente, mas me sentir pertencente ao mesmo tempo. As minhas raízes, o lugar onde eu vim. Essa foto foi tirada em Jericoacoara. Nas dunas de Jericoacoara, como estava indo para lá, 5 anos atrás. Ela ficou engavetada pelo menos uns 2, 3 anos. E depois eu estava procurando como seria a capa do disco, né? Tem toda essa questão, né? Como é que eu vou fazer, o que quer dizer isso daqui, esse disco, né? E aí, nada melhor para representar a Fortaleza e a Flora do que um céu, um mar atrás, uma duna. Cara, esse mar parece quase... Eu não sei se é edição, né? Não terroso, né? Esse daí, na verdade, é na época de seca, né? Que tá... Você vê que é um capim queimado aqui. Sim. Eu falo lá atrás, né? E aí eu tirei essa foto, achei que ficou lindo, pô. Legal o ângulo. A parte legal do vinil é essa, né? Isso aqui é um espaço para um fotógrafo, né? Também. Isso Exatamente. Aqui é outra coisa legal do físico, é você poder botar outras artes na música, né? Total. E agrega muito para que dê sentido ao que você quer falar no disco, né? O disco foi feito em 8 meses. Quando o disco estava pronto, a gente foi pegar na Dinamarca, foi prensado lá na Dinamarca. E aí eu juntei 4 melhores amigos, a gente fez uma viagem de carro, foi para lá, passou, era como se fosse uma despedida antes de eu vir para cá. E aí a gente foi lá pegar, foi conversando, foi bem legal. Composto na Suécia? Na Suécia, foi. Menos 15? Menos 15, 20, tava faz 6 meses de inverno, 3 horas da tarde, escuro. É loucura, uma realidade que o sol faz toda a diferença. Por isso a minha relação com o sol também, com o mar é tão forte, porque eu sei o que é não ter isso. São 6 meses de inverno, 9 da manhã amanhece e ainda está escuro. Às vezes é nublado o dia todo. E assim vai. 3 horas da tarde anoitece. E isso é por 6 meses, mais ou menos. E depois vem verão. Verão é 2, 3 meses. E aí você fica com falta dessa vitamina D. E quando eu venho para cá, o pessoal meio que sempre me vê, tá na praia, tá no mar. Mas é porque eu sei o valor. E aí vem Fortaleza também nisso, né? Mucuripe, de andar ali, ter essas percepções de chegar ali onde tem uns jangadeiros e ficar lá sentado, conversar com eles, e chega com um peixe, começa a fritar, você conversa. De fazer parte desse lugar, mas de ter a sensibilidade também que eu não tinha antes. Quando eu estava aqui, eu não consumia Fortaleza desse jeito. Eu consumia Fortaleza indo pro barzinho, tocar num show, mas eu não entendia Fortaleza dessa natureza, né? Precisou ir para uma pedra de gelo. Foi, para entender. Às vezes a gente sai, né, para tentar pra ressignificar, né? E aí as músicas que estão no disco são 8. E aí as 8 músicas foram gravadas em 8 meses, lá e aqui. Quem gravou foi um produtor chamado Mate Brasil. Tu conhece? Parece que ele faz tudo de Fortaleza, né? Quem produziu? Pode botar aí um dedinho que é ele. Muito talentoso, Mate, muito... E ele é aquele tipo de produtor, mas que se você não tiver a banda, ele resolve, né? Ele resolve. E aí Olha, eu sou artista, tenho essa música. Deixa comigo, irmão. Só vem botar a voz. E aí eu gosto também dessa questão desse bate-bola também, porque eu não quero ter só minha mão numa coisa, eu não quero ter só minha percepção de composição. Eu acho que tem que ter outros envolvidos para que cada um possa colocar ali a sua forma de ver essa música, né? O bilhetinho que você me mandou caiu aqui, eu pego depois. Mas... Tá bom. Era um bilhetinho. Produzido por Matt Brasil. Ó, isso para um produtor ter um vinil é muito foda, né? Pois Ainda tô para encontrá-lo e entregar pessoalmente, sim. Pronto.
Ele tá agora tocando com Selvagens, né? Exato. Ele tá tocando com... Felipe Gifone. Aí tem um baterista na Suécia que é brasileiro, mas que mora lá na Suécia também. Tem um baixista também que gravou uma música com a gente. Cara, eu sinto tanta falta de letra, macho. Uma parada que eu acho extremamente legal é você botar o teu vinilzinho, Aí você vai... um negocinho pra beber aqui e pronto, deixa Aí rolar, pronto, e vai vendo. E a vai imersão acompanhando. também é diferente, né? Porque não tem essa coisa da pressa Da do pressa. acabar a música para mudar para outra música. Isso daqui é uma imersão que você... Para compreender também, tipo, o que é isso daqui. Você vai lendo, você vai consumindo Você aquilo tá de com forma 40, diferente. né? Tô 40. Eu tô com 41, faço 42 esse ano. 84. Oi? 84, 83. 3. Eu sou da época, velho. Aí foda-se, é isso. Eu sou sem etarismo, hein, comunidade. Mas enfim, eu sou da época que eu pegava, que eu ia pra loja comprar o CD. Nunca me esqueço, cara. Nunca me esqueço, porque isso é muito marcante. Que eu comprei o disco Tempestade do Legião Urbana, que é um disco azul. Acho que foi o penúltimo disco do Renato já. Mas em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na Serra. Fui com a minha mãe lá, comprei o disco. Eu não quis saber de nada, meu irmão. Não era tipo, vou ver TV, não, eu subi pro quarto, meu Discman, botei, tirei o encarte, deitei de bruço na cama, faixa 1, play, letra e pronto. Cantando, vendo a música e tentando cantar lá junto. Faixa 2. Quem gravou? Faixa 3. Ixi, macho, aqui tem... Quem gravou o baixo foi sei lá quem. Cara, nem sabia que esse cara tava gravando com Legião. Quem produziu. É porque sempre leva pra várias outras coisas, né? Macho, era tão maneiro isso, né? Hoje em dia... Ei, tu viu o single novo do U2? É no Spotify, eu tô fazendo outra coisa. Porque você tá fazendo várias outras coisas todo o tempo, né? Eu sei que o tempo mudou. Os tempos são outros. Que a gente não deve ser nostálgico pra sempre. Mas eu sinto, sabe, essa saudadezinha. Sim, a saudade do... De ter tempo. Não, e a saudade de ter tempo e de interagir com as pessoas dessa forma. De sentar numa mesa e todo mundo conversar e desconectar. É difícil. Esse podcast daqui é um pouco isso pra mim, assim. Pra quem assiste, desconecta. Pra quem assiste, pode... Porra, cara, vocês estão papo furado da porra. Eu lembro que teve uma hora que eu entrevistei o VMZ, né, amor? Foi VMZ. Eu morri de medo, cara. Porque quando a pessoa tem uma comunidade muito grande, muito grande, você pode, às vezes, sofrer um ataque. Tipo, não, mas fala da carreira do cara, tá falando de tá viajando, sei lá o quê. Só que a comunidade do VMZ é tão massa, assim. Eu tive a galera foi tão massa comigo. Ele é um trapper, cara. Só que rapper, trapper, só que de cultura geek, assim. Muito específico, muito foda o som do cara. Aí a gente, falando da carreira dele, em um momento a gente passou uns 25 minutos falando de ET. Surgiu. Às vezes acontece, às vezes... Pronto, esquecemos a música, ficamos 25, meia hora falando sobre possibilidades de vida fora da Terra. Uma lombra. Aí no lançamento do negócio eu falei, putz, vamos ver o que vai acontecer. Que a gente lança como se fosse ao vivo, né? Sim. Aí eu, pronto, agora eu vou apanhar. A galera falou, parei a entrevista pra ficar falando de ET com o cara, em vez de falar da música dele. Mas todo mundo, caralho, que lombra, o que vocês usaram? É porque e também... sei lá o quê e tal, e gostaram, entendeu? É porque eu acho que também há uma procura de saber quem é esse artista também, o que ele fala. Ele não precisa falar só simplesmente sobre música, porque o que ele fala também, ele usa pra fazer a música também. Pronto, pode ser cara. sobre isso, pode ser sobre comida, pode ser sobre várias outras coisas, né? E sobre não cancelar todo mundo. É sobre você respirar um pouco. Respira! Acho que você tem que estar bem blindado. Tem uma música até que eu compus isso que se chama Blindagem. E é blindar... Aqui não, já é uma música nova. E fala justamente sobre isso, sobre se blindar dessa questão desse cancelamento que pode existir. Caramba. Você tem que ter um preparamento assim, muito forte para não se deixar bater, porque é pesado. Não, cara, e você tem que... Pesado. O lance do podcast, às vezes, quando você sai um pouco do foco, ou que você fala de si mesmo, e não é só o entrevistador que sei lá o quê, é um respiro, cara. Hoje a vida tá tão acelerada que as pessoas não querem o respiro. Sim. Não, vamos ao ponto, vamos sempre... Calma, cara, calma. Isso aqui é um podcast, entendeu? E eu acho também que a primeira vez para mim, assim, nas minhas conversas, na forma que foi escrito o disco, de você se despir quanto artista e se despir quanto pessoa também. Você não tem medo de falar das suas fraquezas, das suas vitórias também. Eu acho que... Justo. Também vem com o tempo e se você acaba percebendo que é bobagem. Testando aqui.
Pronto, já descobri para onde é que o QR Code vai. O QR Code aqui vai pro perfil de Instagram. Não mude nunca, viu? Pois é, não posso mudar e nem perder. Não mude perder. nada. Nem Esse perder. daqui vai pro perfil. São 8 canções, certo? Produzido por Matt Brasil, design por Janis Kauksas. É de lá? É um amigo grego sueco. Kauksas. Que me ajudou a fazer todo o design do disco, né? Com a foto. Disco muito tranquilo, vibe, energia, bem tranquilão. E qual é a tua favorita do disco? Caminhando. 4 minutos e 5. Caminhando é uma música que tem uma... Quanto tempo tem os desencantos dessa vida? Quanto tempo tem essa alma dolorida? Quanto tempo tem essa sede de te eternizar? Quanto tempo tem essas brigas infinitas? Quanto tempo tem o tempo que não quer passar? Quanto tempo tem o desejo de te sabotar? Caminhando por aí, tentando esquecer, o que nos resta é uma última voz dentro de você. O amanhã não serve. O amanhã não me serve. O amanhã não me serve. Não me olhes assim, dunas e céu azul são pedaços de ti. Massa, cara. É isso. Poesia, Uma velho. Poesia musicada. Singela. E você vai cantar essa? Aqui? Pode ser. Ou você tava com outra em cabeça? Não, essa daí tá Porque eu virei e perfeita. falei, qual é a sua favorita? Tem a primeira também, que é o Vento Mandou Soprar também, que é muito legal. Vamos nas duas, Que então. ela tem uma pegada, assim, de falar um pouco mais sobre Fortaleza, assim. Tem uma referência maior nessa música. O Vento Mandou Soprar porque eu acho que quando eu vinha pra cá sempre de férias, e eu passava um mês, eu achava que não era o suficiente para eu sempre ir embora com um sentido assim de angústia de não ter aproveitado tudo que eu queria aproveitar. Sim. Tanto na questão da água de coco, do sol, do mar, as pessoas, família. Tem gente que até agora eu não encontrei porque, né, trabalho, outras coisas. E aí eu sempre sentia isso, que eu voltava e não consegui fazer aquilo que eu... E agora eu estou aqui para isso, para rever essas pessoas, para abraçar essas pessoas. E tem a questão do tempo. Passei 15 anos fora. As pessoas vão mudando, outras coisas vão acontecendo e eu acho que o importante da vida é você ter essas conexões e você saber dar a devida importância também. E aí eu volto e venho com esse disco para falar sobre isso daí. E é pessoal e é uma forma para mim da questão do protesto, é uma forma também de homenagear. A outra coisa que eu acho que o disco me trouxe foi a questão da dedicatória. Que eu acho que é a parte mais legal do disco todo, além das músicas, além de tudo mais, essa parte que você dá para alguém, fazer dedicatória para um amigo, para um familiar. Faz aí. Você fala, olha, obrigado, foi um prazer estar aqui. É isso. Obrigado também pela oportunidade de estar no Nordestinos pelo Mundo. Eu quero a minha dedicatória. Sou fã e passou várias pessoas aqui que eu sou fãzão e tu também que tu fala o Lenine, que tava... Oxi. Só eu estar aqui concretizando com esse álbum, o fato de estar aqui conversando contigo e ter visto. E o vinil é uma maneira também de estar mais próximo daquelas pessoas que gravaram aqueles vinis que eu gostava. Total. E eu coloco na minha prateleira lá, tá aqui. Você faz parte do ecossistema, né? Belchior tinha um vinil. Oi? Vou fazer aqui dentro. Vai ser dentro? Acho que sim, né? Tu quer colocar aqui também? Rapaz, rasga aí na capa. Na capa, né? Bota, eu quero na capa. E fica tranquilo porque eu guardo meus vinis todos bem guardados. Bem guardadinhos. Eu sou daqueles agora que aprendi a guardar vinil de um jeito... Foi? Foi. Deixa eu ver. Tem uma singela... Com muito carinho, um grande abraço para os nordestinos pelo mundo. Perfeito. E pro Léo, né? Vamos secar? Deixar secando, ninguém pode encostar por enquanto. E aí é sobre isso, você tá mais próximo. Isso e as entrevistas que eu comprei do Lenine, de vários outros artistas, do Pantico, Pantico, muita galera massa que passa e que passou por aqui, que é essa oportunidade também de estar aqui como artista que não tem essa relevância de mídia, mas que está produzindo um disco com humildade, simplicidade de querer mostrar para as outras pessoas e você se sente assim, pô, que espaço massa, assim, de bom, estar. Bicho. E eu me sinto honrado de ter você aqui, porque antes de tudo foi o que eu falei lá. Se trata sobre girar a bênção, assim, todo mundo
tem talentos incríveis. Olha o trabalho que tu fez, cara. E como é que todo mundo não tá ouvindo falar. Entendeu? São coisas que a gente precisa circular essa bênção, tanto aqui como no outro programa que a gente fez de gastronomia, que foi montado pensando em girar a bênção para os chefes de cozinha. E esses espaços irem crescendo sem virar latismo, sabe, cara? Sim. De achar que bom só é Globo, bom só é aquilo, bom só... Não, mano. Bom é você que tem uma iniciativa e que tá fazendo essa iniciativa. Exatamente. Fazendo é aquela coisa que a gente falou do fazer, né? A gente, às vezes... E também tem que ser recompensado pelo fazer também. Exato. Né? Porque aí você gira a coisa e você dá oportunidade às outras pessoas. Você tá bem, então as outras pessoas também vão estar bem. É isso, irmão. E aí você levanta a bola pro pessoal. Mais uma pausa aqui para falar do Norte, que faz parte do guarda-chuva da Uzi Braz, que tem Love Nuts, tem outras empresas incríveis dentro desse guarda-chuva. Tu gosta de castanha, Thiago? Muito. Gosta? Muito. A do Norte tem castanha, ó. Castanha de caju, essa aí é caramelizada, tem mix de nuts, tem pistache, tem só a castanhazinha mesmo, ó. Clássica, uva passas, tem tudo. Do Norte é maravilhosa. Serve para sua resenha quando você estiver vendo futebolzinho, assistindo Fórmula 1. Serve também para chefe de cozinha, fazer acabamento de prato Masterchef. Do Norte serve para todo mundo. E do Norte, muito obrigado por estar com a gente aqui nos Nordestinos pelo Mundo também, tá? A gente já vai servir uma castanha aqui também pro Thiago, para ele ficar de boa. Às vezes lá na Suécia, tudo bem que você tá aqui há um tempo já, mas eu imagino que lá deve sentir muita falta, né? Muito demais. E eu ainda tenho a memória afetiva de quando você comia castanha, que você quebrava a castanha. Ficava os dedos tudo sujos de preto. Sim, não, é bom a gente lembrar até o nosso Vladson, nosso amigo, quando veio aqui, você tem que tirar a casca para comer, tá, Vladson? Que ele veio aqui, meteu, foi com casca pra dentro, foi com tudo. E fingiu o costume enquanto quebrava o seu dente. Viu? Tamo juntos do Norte, muito obrigado. Mas, meu irmão, eu tenho uma pergunta pra você antes da gente começar a encaminhar. A gente tá começando a 1h15 já. Sim. Quer falar um pouco mais sobre a Suécia? Não, antes disso, eu tenho uma outra pergunta. Da Suécia eu não posso falar muito aqui. Eu posso falar de você, né? Da gente, nem tanto. Não, que aí é segredo, é offline aqui. Mas eu tenho uma dúvida sua. Quando você fala de Suécia, você fala de Fortaleza. Suécia versus Fortaleza, assim, sem ser competição. Você se vê voltando? Me vejo, total. Morando lá de novo? Morando lá ou aqui? Lá. Porque aqui tu tá aqui agora. Olha, e eu falo, tu volta quando? Não sei. Não sei. Então quer dizer que existe uma pulga. Uma resistência. Existe uma pulga. Eu acho que é uma experiência, aquela coisa que eu falei antes, né? Uma experiência fantástica. Você sair e você conhecer e você fazer a imersão naquele lugar foi fantástico para mim. Me ensinou, me fez ter sensibilidade para muita coisa que eu não tinha. Me deu oportunidade de cidadania também. Mas existe uma questão que é fundamental lá para mim, que não tem, é esse período de inverno, que até os próprios suecos reclamam. Tem a questão que é um povo mais isolado no sentido de relações, as formas de relações. E a gente caminha para isso também, né? Com a internet, a questão dos problemas psíquicos. Sim. Que a gente está gerando com isso também, né? E a sociedade lá é uma sociedade bem complicada nesse aspecto, assim. E as relações são muito complicadas às vezes. E isso cansa um pouco a cabeça, assim, desse isolamento natural. Então, quer dizer que quando veio o corona, que teve isolamento aqui, que foi uma época muito triste para todo mundo, tem essa questão que lá um isolamento já existe, já há milênios, por conta do frio, do clima. E aí eu me vejo perguntando o que é importante nessa vida. Lá eu tenho talvez uma falsa ilusão de que pelo fato de ser em euro ou coroa sueca se ganha mais, mas no fim das contas, se ganha mais, mas se paga muito mais. Tem a questão da xenofobia, que é presente, não de uma forma descarada, uma forma velada. Por exemplo, você manda um currículo com seu nome, Thiago Maia, e outro tem um currículo, Svensson. E aí esse aqui não, aí esse aqui não, esse aqui sim, ganha salário menor. Tem várias questões que você acaba cansando muito com essa forma. E estou falando de todo lugar que o imigrante vai, ele sofre. Tem um filme que saiu, o Brutalismo. Eu fui assistir com toda a vontade, porque eu
existe exatamente sobre isso. Um arquiteto muito bom, sai fugido na Segunda Guerra da Polônia e vai para lá. E aí ele começa a vida lá tentando de tudo e ninguém dá oportunidade, porque tem que trabalhar em trabalhos que eles julgam que é para imigrante. E um cara daquele que era um gênio, que aí ele fala uma frase muito, muito marcante, muito bonita, que resume todo imigrante que migra para algum lugar. Ele fala que um imigrante que está num lugar, ele é tolerado. Eles só estão nos tolerando. Tem outros lugares que tem uma imigração mais forte, que é mais complexo as coisas, mas a Suécia tem uma imigração de mais ou menos 70 anos, 80 anos. Então, essa sociedade ainda está digerindo isso, ela está ainda entendendo isso, para onde é que vai. Falando isso tudo, para dar minha resposta assim, eu me vejo tranquilo de ir lá, de viver, não sei, eu acho que eu tô num momento que eu quero também descobrir isso daí, de viver na Europa, né? Num momento tão conturbado do mundo, que está rolando tanta coisa complicada. Não sei se é o momento de estar lá agora. Porque eu estive muito tempo, aprendi muito, viajei, absorvi aquilo que era para absorver e trabalhei no restaurante mexicano e aí me formei em enfermagem. E isso foi criando um corpo, mas assim, quando eu penso na minha vida, das pessoas que estão aqui, desse sol, desse mar, dessa água de coco, da música, dos amigos músicos, de como, com toda certeza, eu prefiro ficar aqui. E ter essa relação com Fortaleza também de a gente saber disso aí, que é uma cidade fantástica, que tem seus problemas, que tem suas questões, mas que eu acho que eu estou trazendo essa informação aqui, eu acho que eu agrego mais para dar um ar que essa cidade é foda, porque essa cidade é massa. Fortaleza. E ela é foda. É. Você não tem lugar nenhum do mundo o que tem aqui. Não. E tem muitas coisas assim no sentido de comida, de pessoas, de estilo, de miscigenação, que é uma coisa que não se fala muito, mas que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Uhum. E eu fui entender isso depois, porque quando eu estou na Suécia, eu sou tido como um imigrante, sei lá, turco, eu mais ou menos por ali, e que eu sofro xenofobia lá. Mas quando eu chego aqui já é uma outra questão, eu já não sou nesse lugar, já estou em outro lugar. E aí tem a questão do pertencimento, né? Porque eu venho daqui de um bairro Rodolfo Teófilo, fui criado ali, perto do Benfica. E aí, praticamente, menino de rua, vivia na rua, brincando, jogando bola. E a minha infância foi muito desse jeito e de ter essas percepções desse lugar, de eu querer sempre estar... Se eu for para um restaurante, por exemplo, eu quero um restaurante que eu vou estar com o pé no chão, na areia. Não sei, eu tenho... Porque eu sei que a cidade tem muito a oferecer e às vezes a gente é muito bombardeado do que vem aqui fora, né? E eu fui bombardeado muito por consumir só rock na minha época de adolescência e não saber por que eu estou consumindo só isso e o que é daqui é ruim. Por que o daqui é ruim? E essa percepção ela foi mudar muito quando estava fora do país, que eu fui perceber esse Brasil, essa Fortaleza, que eu fui consumir Brasil. Que eu fui entender Brasil, foi muito tempo depois. Porque tem muita gente que consome só o que tem de fora. E você acaba esquecendo que tem tanta coisa fantástica nesse lugar. Só basta estar no presente, pé no chão, para que isso aconteça, né? E aí, eu com essa conversa aqui, eu falo assim que a Suécia é uma porta aberta. Posso ir lá, chegar lá e ficar lá um tempo. Tem muita coisa fantástica, por exemplo, benefícios sociais, de igualdade. Uma mãe que tem um filho fica 1 ano com benefício do governo, um salário fixo, 1 ano só para cuidar do filho. O pai também. Então, são muitos benefícios assim de universidade pública, tem muita coisa legal. Tem um sistema de mobilidade que era para se ter em Fortaleza também, para desafogar esses carros, que tem muito na cidade. O metrô, sistema de trem. Isso é para ser dito. Já era para ter rolado. Já era para ter rolado esses 50 anos atrás. 50 anos, assim, para colocar, né, tipo uma perspectiva que mobilidade, bicicleta, árvore,
muita árvore na cidade e as percepções. De 15 anos para cá, fui na casa da minha tia, tinha cajueiro em frente, tinha vários tipos de árvore, tinha um jambo, tinha... E você vai lá, não tem mais nada. Fizeram um asfalto, era uma rua de areia de praia. Fizeram um asfalto, tiraram todas as árvores e se reclama muito do calor. Então, como é que é isso? Não era pra gente estar fazendo o contrário. A gente reclama muito do trânsito, mas não era pra gente já não estar andando tanto de carro, fazer de repente como é que é aquele sistema que tem em São Paulo, que eles fazem lá, que um dia você fica em casa? Rodízio? Um rodízio, Assim, sem pensar essas coisas de mobilidade urbana, porque você anda na cidade, todo mundo com fumê, quem é que está dentro desse carro? Quem são essas pessoas? E aí, quando eu tenho o Fusquinha que eu ando, que dá para se ver essa cidade, você já tem uma percepção diferente. Também as pessoas têm uma percepção diferente. Você, é perigoso? É também, mas a gente vai ceder a isso? A gente não vai ocupar esses espaços? Porque quando você não ocupa por medo, vem lá outras pessoas e ocupam, mas de forma errada ou de forma... E aí é uma percepção de mobilidade, de você entender a cidade, de para onde é que ela vai. Perfeito. E como é que vai ser melhor para a gente. Perfeito. Porque eu acho que eu tive essa informação, me foi dada lá e eu vejo, isso aqui funciona super legal. Aí são outros contextos, né? Tem contexto de grana e tal, mas tem contexto da simplicidade também. Você não precisa também... Você precisa ter muito dinheiro para ter cidadania, por exemplo. Espaço a outro. Você perceber essas coisas, de ter elegância, de dar sempre a cortesia ao outro, não é? Não, por favor, vá primeiro. E essas coisas eu acho que gera gentileza, gera... Total. Vai gerando isso e você vai criando esse espaço. Perfeito. E é sobre isso, assim, a minha relação com Fortaleza é de ter morado fora e ter percebido isso, assim. De ter visto com outros olhos, assim, o que eu não consegui enxergar antes. Então pode ser que tu fique definitivamente. Pode ser que eu fique definitivamente. Pode ser que daqui a pouco eu vá para Cuba passar uns 6 meses também. Só para ficar lá sentado, fazer alguma coisa, tocar, não sei. Essas oportunidades, assim, que... Tá livre, né? Tá livre. É isso, cara. É uma forma legal de se ver a vida e de se viver experiências novas, né? É isso. Foi uma imersão, assim, que muda para todo mundo aqui. Tu sabe, viagem, você sempre volta com um pouquinho a mais. Né? Claro. Isso aqui é legal, peguei para mim. Aí as conversas que você tem, você vai não sei aonde, num lugar, lá num lugar bem deserto, e você encontra alguém, bate um papo, aquilo ali, você já fica... Total. Te abre as experiências e é sobre isso. Quanto mais essa miscigenação e mais os entendimentos, né? Que o mundo caminha para isso, né? Globalização, todo mundo está, né, vivendo junto. E quanto mais você faz essa miscigenação cultural, é melhor, porque você abre a cabeça das pessoas, você abre o conhecimento para todo mundo. Total, irmão. E você ter essa oportunidade é com a educação. São todas essas formas, assim, com a educação de base que você tem que ter acesso. E aí mexe com outras coisas complexas também. Não é uma coisa fácil, mas, assim, é de você ver que dá para se fazer de maneira simples também, muita coisa. Maravilha. Porque, para que asfalto em rua aqui, uma rua de calçamento, por exemplo, e aí absorve, e aí não fica tanto calor, e aí... Que às vezes a gente, né, pensa que o futuro é o concreto, o futuro é o... Mas, na verdade, não é o contrário. É uma simbiose e uma mistura dos dois. E aí... Voltar à raiz. É uma lombra, né? E falando dessa lombra toda, é porque tem no disco essa lombra também dessa percepção. Sim, claro. De por que eu escrevi tal coisa dessa forma, porque eu tenho essa percepção de que tem essa parte massa, mas que tem essa parte, isso aqui podia também... Total. E aí é difícil nas conversas também, porque eu venho de fora, aí já tem uma coisa do... Vem de fora, não está sabendo de nada. Não está sabendo de nada que está acontecendo aqui. Na verdade, lá o marasmo é tão grande... Às vezes, muitas vezes, principalmente no inverno, você está acompanhando notícias direto. Você está direto. Né? E não, daqui, de lá. Para mim, no meu caso, me interessa muito daqui, América Latina, entender o que está acontecendo aqui e tal. E aí eu vou me informar sobre isso, né? Vou fazer um estudo tipo de... Lá, como tem as questões de lá, e outras coisas que estão acontecendo, eu acho que é sobre isso, assim. E aí eu me pego agora querendo ficar em Fortaleza um tempo e ver o que acontece. Aproveita, cara. Vou aproveitar. Aproveite. Agora, tá no Spotify? Lá da terra da... Vai estar.
Vai estar. Vai estar, ainda não, porque a gente estava fazendo um esquenta. Né? A gente estava fazendo um esquenta. Só para quem tem vitrola. Exato. Só para quem tem vitrola. Aí, se eu presentear a pessoa quiser comprar e não tiver vitrola, é bom que ela começa a colecionar vinil. Pronto, já é uma pega boa uma coisa. maletinha ali, bem baratinha. Cara, aqui a gente tem um ritual, Thiago, que a gente pede para todo mundo que participa. Como eu falei, a divisão da bênção, né? Tem uma pergunta final e essa demanda para você. Mas a pergunta final é a última. Você tem a missão, aí tu se vira, agora, de indicar 5 pessoas para participar dos Nordestinos pelo Mundo. Que não participaram. Boa sorte. Mário Gomes. Se fosse, né? Possível. Mas assim, eu vou falar... eu não sei se vi Juruviara aqui. Não veio. Muito Mas legal. já foi indicado por outras pessoas, pode falar. Muito legal para vir. Do forró. Pessoa fantástica. Um amigo meu chamado Anderson Soul, que também morou na Suécia. Anderson que é um Soul. músico que tocou com Rubens, que tocou com a galera do Brasil. Tocava na cena lá de Estocolmo, na parte de música brasileira, né? Sim. Que tá por aqui. A Van já participou ou vai participar? Pela 7ª vez, eu acho. Pela 7ª vez a Van já veio, já. Artistas locais. Deixa eu ver. Eu acho que seria interessante pegar alguém aleatório que faz artesanato na rua. Aleatório. Aleatório. Venha, agora. Aleatório no sentido, pode se fazer... Porque eu acho... É uma coisa meio... Que dá um entendimento assim, meio Antônia Bujan, que fazia aqueles... Sim, tô ligado. Pegava uma galera assim, né? Sim. Que faz parte da cultura local, né? Mas que você... Rasta, tem um cara. Ele é um cara que eu sempre bato um papo. Ele tem um quiosque de coco. Rasta Coco, o nome dele. Massa. Cara, um papo com ele é massa. Daqui? Daqui. Ele tá lá na Praia da Sema. Ele vende coco lá todo dia. Nossa. E sempre que eu vou lá, Rasta Coco. Feito. Cara, legal. Uma das figuras assim que é interessante. Vamos atrás. Chamar o Léo pra ser entrevistado no Nordestinos pelo Mundo? Que Léo? Tu. Tu tá ligado que a galera tem uma galera que pede isso mas pra eu ser entrevistado no meu programa, mas eu acho que isso ia ser o auge do ego, né, não? Tipo assim, e hoje com vocês eu. Mas tu podia fazer, tipo, tu contigo mesmo, né? Porra, perguntando. Eu acho que seria assim, eu acho que ia sofrer hate. Caralho, macho, que ego, hein, macho? Tu tá se entrevistando no seu... Ninguém te convida pra ser entrevistado, não. Tu tem que se entrevistar. Não, mas pode ser esses 4, cara. Depois tu... Vou pensar aqui. O Antônio sempre pedindo pra Débia me entrevistar. A galera pede pra Débia me entrevistar, mas não, mano. Me convidem pro seu programa, eu te dou uma entrevista. Sim. Você pode pensar e me passa outros nomes. Passo. Mais uma pausa e agora é para tirar onda. Você que está assistindo, vai em qualquer São Paulo do Brasil. São 62 lojas no Brasil inteiro, quase todas elas, a grande parte, com a sua própria fábrica. Mas nessas lojas aí, em qualquer lugar que você tiver, cupom Nordestinos10, você tem 10% de desconto na boca do caixa. Além, obviamente, de você também ter esses 10% no delivery direto da São Paulo. Não é outro delivery, é o da São Paulo. Mas a melhor notícia é que agora você pode ter na boca do caixa. A única coisa que você precisa fazer é o quê? Você precisa virar Fidelidade São Paulo. Você vai botar seu nome, RG, e-mail na primeira vez. Depois já está pronto. Nordestinos10, não temos prazo para esse cupom acabar, então vá ser feliz. Ganhe 10% de desconto. Isso para uma família é bom, viu? Se você tem 2, 3, 4 filhos aí, já era. Vá com a sua família, vá com o seu namorado, vá com o seu filho. Ser feliz na São Paulo, você também vai, né? Vou. Usar o cupom Nordestinos10? Vou. Eu vou sair daqui com o cupom já. Já vai para lá, tu chega lá, só mandar na boca do caixa, viu? São Paulo, muitíssimo obrigado. O gelato mais incrível do Brasil. Mas a pergunta final. Pra gente arrematar esse nosso primeiro encontro, de vários que teremos ainda no futuro. O maior sonho da sua vida? O maior sonho da minha vida? É tão no espaço, pergunta assim, eu acho que das utopias da vida, de que a gente se tornasse muito melhor do que a gente é, que essa questão dos egoísmos, das mesquinices da vida, assim, ficassem de lado e que a gente tivesse um sentido de igualdade maior, assim, de respeitar um ao outro. E aí vai para todas as coisas da vida, assim, do artista,
de você viver em sociedade assim com um sentido mais de comunidade. Um sonho utópico de que eu acho que é sobre isso a a vida. A humanidade ainda vai dar certo. E se não der certo, a gente faz acontecer aos poucos também. Perfeito, mestre. Né? Primeiro, eu queria te agradecer por você estar aqui. Eu queria te agradecer por um presente que eu gosto de verdade de receber, que é vinil. Amo, aliás, quem quiser vir aqui, quiser comprar um vinil para mim, pode comprar. Adoro receber presente, adoro quando vocês vêm aqui e trazem presente para mim. Esse presente eu recebi um tempão, tu foi deixar lá com o teu fusquinha na frente do meu apartamento. Mas é o seguinte, irmão. Ali naquela tela lá tá a comunidade dos nordestinos pelo mundo, que te assiste. Sim. Temos comunidade na Suécia que nos assiste também. Sim. Mande o seu recado, peça para seguir. Pede para comprar uma vitrola, porque é o único jeito de ouvir por enquanto. Faz alguma coisa. Mas o disco vai estar no Spotify, a gente vai colocar nas redes. Que é uma criação sueca. Sim, que é uma criação sueca. Veio pro bem, mas também veio para complicar pra caralho a vida de todo mundo, mas esse é outro assunto. Total. Tá e aí... E vai ser lançado também, tá? E vai ser lançado também isso no Spotify em breve, a gente vai lançar clipe e tal, vai vir isso também. Aí eu vou também divulgar na minha rede social, que é t.monte, no meu Instagram, que lá você pode pegar todos os links e vídeos e shows que a gente vai fazer futuramente. E eu queria agradecer também os músicos, né, que tocam comigo, Débora Max, o Felipe Ginfone, o Rafa e o Miguelzinho, que é batera. Perfeito. Queria agradecer eles também, que são pessoas fantásticas, estão também na correria dos músicos, tocam sempre na noite. E falar que todo mundo que queira escutar o disco é só entrar lá no meu Instagram, que dá pra achar outros meios, né? Tem vídeos lá que você pode colocar, tem uns links de vídeo. Tá. E é isso aí, queria pedir para todo mundo que é do Nordestinos pelo Mundo, essa oportunidade que você deu para mim aí de vir aqui, de estar sentado em um lugar que eu vi várias pessoas que eu sou fã. Irado. E é sobre isso, sim. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar no Nordestinos pelo Mundo. Obrigado. É nóis, cara. Valeu. Tá doido, é? Qual música que a gente vai ouvir? Vamos começar com O Vento Mandou Soprar. A gente vai fazer, ó... Gente, qual ritual que a gente faz aqui? Os artistas tocam metade da canção. Então a gente toca duas. Vamos tocar... Qual? O Vento Mandou Soprar. E? Caminhando. Perfeito. O Vento Mandou Soprar, caminhando agora com você aí na sua casa. Na academia, você vai ouvir agora Flora, o disco Flora, de Thiago Monte. E O Vento Mandou Soprar e depois Caminhando. A primeira e a segunda do lado A. Isso. Aqui do vinil, viu? Lado A. Beijo no coração, isso foi mais um Nordestinos pelo Mundo. Boa música pra você agora. É nóis. Valeu. Palmas, estúdio, palmas. Valeu. Obrigado. Quando você se faz entender o que estou de nós dois, tanto faz, eu não quero aprender. O tempo já se foi. Teu olhar, teu julgamento me diz mais que palavras. Fortaleza, teu recinto me pede pra voltar. Então vem, que o vento mandou soprar uma vida que ficou pra trás. Sem respostas, eu quero mar, te encontrar depois de navegar. Sem saber onde foi que eu errei. Perder é natural. Vai lá, recomeça outra vez. E tudo já desfez. Deixa aflorar o pensamento e me diz que não vais relutar, que a gente vive breve pra nunca mais voltar. Então vem, que o vento mandou soprar uma vida que ficou pra trás. Sem respostas, eu quero mar, te encontrar depois de navegar. Sem
vida. Quanto tempo tem essa alma dolorida? Quanto tempo tem essa sede de te eternizar? Quanto tempo tem essas brigas infinitas? Quanto tempo tem o tempo que não quer passar? Quanto tempo tem o desejo de te sabotar? Caminhando por aí, tentando esquecer. O que nos resta é uma última voz dentro de você. O amanhã não me serve. Não me olhes assim. Dunas e céu azul são pedaços de ti. Obrigado.